Na aula de hoje, o tema é insônia e suas interfaces. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Guilherme Mafuz Valentim pela disponibilidade do tempo em participar aqui das nossas aulas no Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, centro este que é fomentado pelo Hospital Psiquiátrico Itupeva. Desde já, o nosso muito obrigado, Dr. Guilherme. Dr. Guilherme é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência médica em psiquiatria pela Universidade Estadual de Campinas, também tem formação em neuropsiquiatria geriátrica também pela Unicamp e tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, nosso muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né, por gravar essa aula aqui para nós. A casa está sempre aberta, espero que tenhamos outras oportunidades para gravar outras aulas também. Muito obrigado, tenha uma excelente aula. Olá a todos, agradeço o convite para essa aula. Nós vamos falar sobre insônia e suas interfaces. Agradeço o convite do Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, o CESME. Parabéns a todos aí pelo grande trabalho aí que está sendo realizado e a divulgação de conteúdos. Eu elaborei uma aula atualizada sobre insônia, com conteúdos diversos, né, buscados aí, né, em conteúdos de revistas de circulação das mais importantes, conteúdos da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Sono. Então nós vamos falar sobre insônia e as suas interfaces, né? Antes de mais nada, vamos definir, né, o que é sono. Eu gosto muito dessa definição. O sono é um estado ordinário de consciência, complementar, né, oposto ao da vigília, em que há um repouso normal e periódico nosso, caracterizado pela suspensão temporária da nossa atividade perceptivo-sensorial, da nossa audição, da nossa visão, enfim, e inclusive da nossa atividade motora voluntária. O sono, ele é um momento de repouso físico, é um momento de repouso mental, é um momento de descanso, é um momento de revigoramento, de consolidação das nossas memórias, de recuperação da nossa energia. Nós dormimos cansados e acordamos dispostos, né? Então é um período aí de revigoramento. Ele é vital para a nossa qualidade de vida e do nosso equilíbrio, né, da nossa homeostase orgânica. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, 1/3. Então, olha a importância da qualidade de sono que é necessária para nós. E nós normalmente vivemos num estado de perfeito equilíbrio entre o estado de vigília e o estado de sono. E em que momento nós podemos perder esse equilíbrio, né? E por que isso acontece? E quando acontece, por que a insônia pode se perpetuar? Então, para responder essas perguntas, nós temos que entender os mecanismos fisiológicos do sono. O que acontece no nosso cérebro? Quais são as fases do sono? Isso que nós vamos iniciar falando. No eletroencefalograma nós temos aí as ondas cerebrais que vão se modificando em forma, em frequência, né, dos potenciais elétricos. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Nós temos aí, basicamente, quando nós estamos acordados, nós temos o ritmo alfa, que é esse ritmo que nós temos aí de alta frequência, de 8 a 13 ciclos por segundo, de baixa amplitude, né? E à medida que a gente vai aprofundando o nosso sono, à medida que a gente vai passando os estágios dele ao longo da noite, esses potenciais elétricos, essas ondas cerebrais, elas vão se espaçando, vão diminuindo a frequência e aumentando a amplitude, elas vão ficando maiores as ondas, né? São as ondas aí chamadas de ondas delta, de menos de 3 ciclos por segundo. Então, num extremo nós temos o ritmo da vigília, que é o ritmo alfa, e no outro extremo nós temos aí o ritmo delta. Temos que falar sobre cada um deles para a gente entender aí as alterações de sono. Este é um gráfico clássico da arquitetura do sono, né? Nós temos aí
dois tipos de sono, que é o sono não REM, que corresponde a 75% do tempo de sono, e o sono REM. Inicialmente aqui a gente tem uma latência para o início do sono, nós vamos falar nisso aí na polissonografia, é o tempo que a gente demora para pegar no sono. Aí a gente entra nos estágios do primeiro sono, que é o sono não REM. Nós entramos aí primeiro no estágio 1, o N1, depois nós vamos aprofundando o sono, né? Você vê que a curva vai ficando lá para baixo. Chegamos no segundo no patamar mais de baixo, que é o N2, e chegamos até o patamar mais profundo, que é o estágio N3 do sono não REM. Aí a gente começa a superficializar no gráfico, a gente vê aqui, volta para o N2, volta para o N1, nós temos aqui esse primeiro patamar, que é o sono REM, né? É um sono qualitativamente diferente do sono não REM. A gente precisa explicar cada um deles para a gente entender os mecanismos, as alterações de sono. Cada ciclo, cada vai e vem desse aqui, nós temos aí um ciclo do sono. Eles geralmente se alternam a cada 90 minutos e nós temos aí de 4 a 6 ciclos de sono ao longo da noite, uma noite normal. Notem que nós temos aí a maior parte do sono REM, ele está na primeira terça parte da noite, e a maior parte do sono não REM, aliás, vai para a última terça parte da noite, nós vamos entender isso aí. Então, falar um pouquinho sobre cada um dos sonos, né? O sono não REM é aquele sono caracterizado por aquelas ondas delta, de maior amplitude e menos frequência. Antes eles eram classificados como estágios 1, 2, 3 e 4. Isso mudou, nós temos agora mais simplificado os estágios N1, N2 e N3 do sono não REM. Predomina aí uma atividade mais parasimpática, né? Nós temos uma diminuição das funções vitais, nós temos uma diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial, e paradoxalmente nós temos aí um tônus muscular mantido, né? A musculatura ela fica num estado de contração tônico normal. Como eu já disse, é um sono que nós temos aí predomínio no começo da noite, né? Na primeira terça parte. Nós não temos os movimentos oculares rápidos, isso é definidor da nomenclatura, né? Os movimentos, os olhos, eles não ficam fazendo movimentos rítmicos, né, ao longo da noite, né? Não REM. Nós até temos sonhos, mas os sonhos não são muito caracterizados. Nós temos aí sonhos mais abstratos e surrealistas. Se você acordar uma pessoa bem no início da noite, ela vai acordar um pouco desorientada, não vai saber onde está, não vai lembrar o que estava sonhando. E nós temos aí um sono mais anabólico. Nós temos aí uma secreção de hormônio do crescimento, com síntese proteica, crescimento e reparo aí dos tecidos. É um sono relacionado a alguns tipos de transtorno do sono, como o sonambulismo e terror noturno. A pessoa pode se levantar, né? Porque o tônus muscular está mantido. Esse é o sono não REM. E aqui nós temos o sono REM, importantíssimo também para o revigoramento, para a qualidade do sono que nós temos. Nós temos aí é um sono considerado chamado de paradoxal, porque ele tem uma alta atividade elétrica cerebral, semelhante ao da vigília, semelhante aí ao estágio N1, próximo aí do ritmo alfa. A latência do sono REM, ou seja, o tempo que demora até o início do primeiro sono não REM é geralmente em torno de 90 minutos, isso a gente vê na polissonografia. E nós temos aí contrário do sono não REM, nós temos aí um aumento do tônus parasimpático, com aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, da pressão arterial. É um sono que a gente predomina, os sonos são bastante vívidos. Se você acordar uma pessoa no sono não REM, geralmente ela vai lembrar o que está sonhando. E paradoxalmente nós temos aí atonia muscular, nós temos aí uma perda da atividade motora de uma forma global. Nós temos aí os movimentos oculares rápidos, né? Isso é definidor da nomenclatura, ereções penianas. É um sono que nós temos aí consolidação das memórias, são mais comuns aí na última terça parte da noite. Então, uma pessoa que tem a insônia terminal,
né, que acorda muito cedo, né, acorda 4 horas da manhã e não consegue mais dormir, ela vai ter um prejuízo importante aí na quantidade de sono no REM da noite. E é um sono associado à narcolepsia. A narcolepsia é uma doença do sono REM, em que você tem aí uma perda uma hipersonolência diurna com uma perda da atividade do tônus muscular, né? Nós temos aí algumas características como alucinações quando a gente está entrando no sono, quando a gente está saindo do sono. Nós temos a famosa paralisia do sono. Isso é uma coisa muito frequente, não necessariamente é patológica, mas a pessoa ela acorda, recupera a consciência e não consegue se mexer. Por quê? Porque ainda o sono REM está predominando e o cérebro ainda não ativou o tônus muscular, né? Então esse aí é o sono REM. Então esses são basicamente os dois tipos de sono que a gente tem durante o ciclo do sono, ambos são muito importantes e essa é uma arquitetura normal do nosso sono. A polissonografia ela é um exame padrão, né, um método padrão em medicina do sono. O paciente é convidado a ir ao laboratório de sono e dormir, né, no local, né, com toda a estrutura. E nós temos aí a monitorização de diversos parâmetros, né? O principal é a eletroencefalografia. Nós vemos aí as ondas cerebrais saindo do ritmo de vigília, do ritmo alfa, progressivamente para as ondas aí com mais amplitude, menos frequência, que era caracterizada por as ondas delta. E a gente consegue aí monitorar e ver se realmente a pessoa está dormindo, se a pessoa não está dormindo, em que ciclo do sono ela está. Nós temos aí monitorização com eletrooculograma para a gente ver os movimentos oculares, o eletromiograma, a gente vê tônus muscular, o fluxo respiratório, saturação de gases é muito importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial de apneia obstrutiva do sono. Nós verificamos aí as pausas respiratórias, a gente verifica aí a dessaturação da oximoglobina, né? Temos aí uma diminuição da oximetria de pulso. Então, é o exame padrão para esse diagnóstico diferencial, que é a apneia obstrutiva do sono. A gente vê também o eletrocardiograma, porque é um fator de risco, né, a apneia obstrutiva do sono, por conta da dessaturação da oximoglobina. Nós temos aí um potencial de arritmias cardíacas. E ela faz diagnóstico diferencial, além da apneia obstrutiva do sono, quando o paciente ele sempre se reclama na consulta que não está dormindo, e o cônjuge fala que dorme realmente. Então, a polissonografia a gente consegue ver se realmente o paciente está dormindo. Como diferencial aqui, o teste de latência múltipla do sono é um exame diferente. O paciente também é convidado a dormir no laboratório de sono, mas aqui no caso durante o dia. É mais para diagnosticar narcolepsia, no caso, né? Você vê o sono REM se manifestando de uma forma muito precoce, muito frequente, né? É outro tipo de exame. Então, a polissonografia, ela não é um exame que, a princípio, é indicado para todos os pacientes, de uma forma regular, é só para estágios em situações específicas que a gente solicita, né? Mas é um método padrão em medicina do sono. Vamos lá. O tempo recomendado de sono do ser humano ele vai diminuindo ao longo da vida, né? O recém-nascido ele dorme bastante, aí chegando a 17, 18 horas por noite, né? Ou por dia, ao longo do dia dormindo. E no idoso, chegando a 7, vai diminuindo essa quantidade de horas, 6, 5 horas de sono por noite. Então é importante saber, porque a gente vai diminuindo o nosso metabolismo, né? A gente vai diminuindo a nossa atividade e a necessidade de repousar. Então isso aqui é importante a gente ter esse parâmetro. Esse slide aqui, para mim, é um slide mestre, é um dos slides mais importantes que tem. A gente precisa ter muito na nossa mente que os mecanismos de regulação do sono, né? Existem os mecanismos intrínsecos e os mecanismos extrínsecos de regulação do sono. Os intrínsecos, eles são regulados por diversos sistemas, como por exemplo o neurológico. Nós temos aí
o sistema reticular ativador ascendente, que é o sistema promotor da vigília, a área perióptica ventrolateral e diversos sintomas neurológicos. Eu acho que vai fugindo um pouquinho aqui dessa nossa aula sobre insônia, mas é importante a gente saber que existem diversos sistemas neurológicos que controlam o nosso sono. Existem sistemas endócrinos, como a secreção cíclica de melatonina, eu vou falar um pouquinho isso mais para frente, o controle do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, com a secreção cíclica e circadiana de cortisol, também é muito importante, e os sistemas bioquímicos, né? O GABA, que é o principal neurotransmissor, depressor do sistema nervoso central, onde o álcool age, onde as drogas Z agem, como o zolpidem, onde os benzodiazepínicos agem, né? Então, quando um neurotransmissor se liga, uma substância se liga ao GABA, nós temos depressão do sistema nervoso central. E diversos outros também, como a acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, a histamina, que é uma monoamina promotora da vigília, né? A gente vai ver que os antihistamínicos causam sedação, adenosinas, hipocretinas, prostaglandinas, enfim. Então, é muito importante a gente saber que esses mecanismos são intrínsecos, mecanismos extrínsecos também, que no caso aí é o meio externo, né? Nós vivemos num ritmo circadiano de 24 horas, né? Nós vamos falar muito disso aí sobre higiene do sono. A luz, o som, o movimento, a nossa atividade mental, né? O uso de substâncias e diversas situações, diversos fatores, tanto clínicos como psíquicos, que ajudam a gente, ajudam a acertar os ponteiros do relógio em relação ao sono. Nós vamos falar muito aqui de higiene do sono, né, que regula bastante aí esses fatores extrínsecos. Este aqui é a nova classificação de insônia, né, na classificação do DSM-5, que é a classificação americana dos transtornos mentais. É uma queixa de insatisfação com a qualidade do sono, associado a um dos sintomas, né? A dificuldade em iniciar o sono, que seria aí a insônia terminal, a insônia intermediária, que é a dificuldade em manter o sono, a pessoa acorda no meio da noite, não consegue mais dormir, e também a insônia terminal, hoje chamado de despertar precoce, a pessoa acorda muito cedo de manhã, 4, 5 horas da manhã, e não consegue mais dormir, uma importante queda da qualidade de vida. Deve haver um prejuízo funcional, ocupacional, educacional, acadêmico, comportamental. Isso aí é definidor de qualquer tipo de transtorno mental, né? Nós temos que ter um prejuízo para a gente classificar insônia. Tem que ter pelo menos três episódios, 3 noites por semana, há pelo menos 3 meses para a gente classificar aí como insônia, que seria a insônia, o transtorno de insônia, né? Temos que ter aí uma oportunidade adequada para o sono e ela não é explicada por outros fatores. Então, esses aqui são os critérios diagnósticos atuais de insônia. Algumas considerações são importantes, né? Esses critérios diagnósticos eles foram alterados nas últimas décadas até chegar nos critérios atuais e, essencialmente, ninguém nasce com insônia, né? Geralmente a insônia, a pessoa, a insônia ela parte de um evento estressor, de um quadro agudo, ela se perpetua por algum motivo, geralmente um mau condicionamento, a gente vai falar muito disso aí na questão cognitivo-comportamental, a pessoa ela vai se tendo aí disfunções cognitivas, associações cognitivas disfuncionais, isso acaba perpetuando a insônia. A gente vai ver que a insônia ela é muito associada a condições clínicas, né, a insônia comórbida. Muitas vezes a insônia ela se automatiza, ela mesmo ela assume um curso próprio, né, e cronifica. Aqui ainda se debate, né, sobre, isso é muito questionável, sobre a existência de insônia primária, esse diagnóstico caiu um pouco, né, que seria aquela insônia relacionada a uma questão bastante constitucional, né, de evolução crônica. A insônia começa cedo demais, desde criança, são sintomas muito precoces, não há aí um fator desencadeante claro, sugerindo aí fatores como genéticos, congênitos dos sistemas promotores do sono. Enfim, mas nós vamos ter principalmente o transtorno de insônia, a insônia crônica.
Bom, os sinais e sintomas são clássicos, né? Os noturnos são definidores do transtorno. Nós temos aí uma dificuldade ou para iniciar o sono, ou para manter o sono a noite toda, ou acorda cedo demais, né? A insônia terminal, despertar precoce. É muito comum a preocupação, o excesso de preocupação, de angústia da pessoa em relação ao dormir. A pessoa fica num estado num estado noradrenérgico, de hiperalerta cognitivo, a pessoa fica ruminando em relação aos pensamentos, em relação à insônia, as consequências da insônia no dia seguinte, se ela vai conseguir ter um bom dia no dia seguinte, né, um bom dia de trabalho, enfim, a pessoa começa a ter preocupações excessivas em relação ao dormir. E os sintomas diurnos, na verdade, são consequências de uma noite mal dormida, né? A pessoa tem irritabilidade, tem fadiga, sente-se muito ansiosa. É muito comum a pessoa ter sintomas depressivos, cansaço, sonolência, mal-estar, um déficit cognitivo, falta de atenção, falta de concentração, diminuição da produtividade, né, de uma forma geral. Então, esses basicamente são os sintomas de insônia. Aqui são algumas classificações bastante interessantes, acho que são importantes a gente saber, né? Quanto ao momento do sono, eu já falei, se é insônia inicial, intermediária ou terminal, a gente vai abordar a insônia, abordar do ponto de vista, inclusive, medicamentoso, conforme se é uma insônia inicial, né? Se é uma insônia de manutenção ou uma insônia terminal. Quanto ao curso, se a insônia ela tem menos de 3 meses, né, ela não é considerada ainda uma insônia crônica, é uma insônia aguda, recorrente, aí mais do que 2 episódios no ano, e o transtorno de insônia, de uma forma geral, que é aquele com mais de 3 vezes na semana, com por mais de 3 meses. É um transtorno que já começa aí um prejuízo importante no funcionamento da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, né? Vamos agora para uma questão mais prática, né? A insônia e as suas interfaces. Isso aqui é muito importante, né? Os hábitos nossos, comportamentos e o ambiente. A luz é uma dos principais mecanismos físicos de regulação do nosso sono. A luz, ela entra na nossa retina através das células ganglionares da retina. Ela, através do nervo óptico, ela chega aí ao núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que é o grande centro regulador do ciclo sono-vigília relacionado à luz. O hipotálamo ele envia feixes nervosos para a hipófise, que é a glândula pineal, que essa, por sua vez, secreta aí a melatonina. Então, isso é muito importante para a higiene do sono. Nós temos aí, durante o dia, a pessoa deve se expor à luz, principalmente à luz solar. A luz solar interrompe a secreção de melatonina durante o dia, e à medida que a luz vai diminuindo ao longo do dia, a luminosidade, isso vai transformando esse feedback, e a pessoa e a glândula pineal ela vai ativando a produção de melatonina à noite. Então, numa boa higiene do sono, luz de dia, escuridão à noite. O som também é muito importante, a gente tem que se expor a barulho durante o dia e silêncio na hora de dormir. A gente fala muito em poluição ambiental, né, principalmente aí relacionada aos meios de transporte nas grandes cidades. Pessoas que sofrem muito, que lutam muito contra o ruído ambiental, têm um prejuízo maior na qualidade de vida, têm um prejuízo maior na qualidade do sono, né? Então, quanto maior o ambiente durante a noite, um ambiente silencioso, melhor aí para a nossa qualidade de sono. A atividade física também, é importante que a gente faça atividades regulares físicas durante o dia, é importante que a gente canse o nosso corpo durante o dia, para que a gente necessite repousar, para que a gente aumente. É importante o desgaste, tanto físico como mental do nosso organismo, para a noite a gente precisar de repousar. O sedentarismo está relacionado a uma piora da qualidade de sono. A gente vê aí principalmente pessoas idosos, pessoas que têm já com uma certa imobilidade, pessoas acamadas, têm um prejuízo maior do sono porque não fazem exercício, não fazem atividade física, né? Então eu recomendo o exercício como
uma forma de promoção à saúde física, uma forma de promoção à saúde mental, inclusive. A alimentação também é importante a gente falar. Pessoas que têm uma alimentação hipercalórica, uma alimentação rica muito em carboidratos, relacionados ao sobrepeso, relacionadas à obesidade, têm uma maior incidência de transtorno de insônia. A obesidade está mais relacionada à apneia obstrutiva do sono e síndrome de pernas inquietas e outros problemas aí que acabam prejudicando o sono. Então é importante a gente manter aí dentro de um índice de massa corpórea entre 18,5 e 25 para a gente se manter também uma forma de promoção à saúde física, né? Aqui, no caso, eletrônicos é muito importante, ainda mais no mundo em que a gente vive, né, um mundo completamente digitalizado, que foi turbinado aí pela pandemia, né? Hoje em dia, quem não está na frente aí de um computador, de um tablet e de um smartphone, principalmente, né? No smartphone, na verdade, é o chip, né, de cada um. Os eletrônicos eles acabam prejudicando o sono através de diversas formas. A luminosidade em que eles emitem, né, uma luz de LED, principalmente no espectro azul. Você vê uma pessoa no computador à noite, você vai ver que ali é aquele espectro azul, aquilo ali entra na retina e simplesmente desliga a produção de melatonina e acaba atrapalhando o ciclo do sono. O próprio barulho que os eletrônicos emitem também, por um motivo claro, né, que nos acorda, e o conteúdo dos smartphones hoje em dia, nós vivemos aí num ritmo frenético de trabalho, de preocupação, de diversas situações que acabam a gente não deve levar esses problemas aí próximo para a hora de dormir. Então, o conteúdo dos eletrônicos, você vê aí os games interdimensionais, né, os jogos online interdimensionais, aquilo ali acorda a pessoa de uma forma e não consegue dormir de jeito nenhum, né? Então, é muito importante não levar o celular para a cama, o computador, a gente vai ver isso aí muito em higiene do sono. Quando a gente avalia um paciente com insônia, uma pessoa com insônia, a gente tem que levar em mente que várias situações clínicas, né, várias situações médicas podem levar a pessoa à insônia. Você imagina um paciente com crise de enxaqueca, né, não vai dormir de jeito nenhum. Então nós temos que abordar do ponto de vista esses diversos diagnósticos, né, epilepsia, as próprias demências, sejam elas quais forem, né, sejam as colinérgicas ou não hipocolinérgicas, nós temos aí alterações do ciclo do sono, insônia, perambulação noturna, a própria doença de Parkinson com tremores e bradicinesia também pode levar a alterações de sono, qualquer doença cardiovascular, principalmente as descompensadas, né, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, falta de ar, né, doença coronariana, precordialgia, arritmias cardíacas, principalmente as que não estão sob o seu devido controle médico. Alterações endócrinas, como obesidade associada à apneia obstrutiva do sono, diabetes descompensada, as alterações de tireoide, né, tanto hipertiroidismo quanto hipotiroidismo levam a alterações de sono, síndromes metabólicas, enfim. Doenças respiratórias, né, asma, DPLC, imagina uma pessoa com falta de ar, se ela vai dormir. Alterações gastrointestinais, úlcera, gastrite, doença do refluxo. Aqui eu abro um parênteses aqui em pacientes que têm refluxo, importante que façam uma refeição leve à noite, que durmam aí com a cabeceira um pouco elevada para que não sofram aí as consequências do refluxo. Doenças geniturinárias também, hiperplasia prostática, o prostatismo é um importante fator de alteração do sono por conta aí de alterações urinárias, né? A noctúria, a pessoa tem que acordar muitas vezes à noite para ir ao toalete, então enfim, nós temos que ter em mente que diversas alterações levam aí a insônia e elas devem ser devidamente diagnosticadas e tratadas. Bom, todas as causas de delírio, né? O delírio, por definição, é um transtorno mental orgânico, existe algum tipo de patologia médica, seja ela qual for, levando aí a alteração
alteração do nível de consciência, né? Nós temos aí principalmente os delírios hiperativos, cuja alteração do sono é um critério até diagnóstico, né? A maior parte dos quadros de delírio você tem aí inversão do ciclo do sono. Nós temos que investigar, todo paciente com insônia, nós temos que perguntar quais são os medicamentos que está tomando, corticoides também, né? Como os corticoides, como antiarrítmicos, beta-bloqueadores, beta-adrenérgicos, medicamentos para asma, né? Diuréticos, de preferência usar diuréticos ao longo do dia. Isso, o clínico, é muito importante ele saber manusear todos esses medicamentos aí para facilitar o sono. Antigripais, isso é muito comum, né? Às vezes existem medicamentos aí que contém efedrina, que contém cafeína, que contém substâncias estimulantes, né, que acabam atrapalhando o sono. Pessoas que fazem uso de remédio de levotiroxina, né, medicamento para tireoide, às vezes pode estar em excesso, então isso também causa. Bom, os psicofármacos também, né, no campo da psiquiatria, existem antidepressivos que são sedativos, nós vamos ver, né, para a gente usar a nosso favor, mas existem antidepressivos que são mais estimulantes, né, antidepressivos que são que agem mais no sistema noradrenérgico, que acabam ativando, né, são medicamentos que ativam e, se tomados daí próximo da hora de dormir, acabam levando à insônia. Os neurolépticos também, principalmente os neurolépticos mais dopaminérgicos, mais agonistas dopaminérgicos, podem levar à insônia. Psicoestimulantes também, aqui as pessoas que fazem uso de Ritalina, de metilfenidato, né, de lisdexanfetamina, medicamentos usados aí para déficit de atenção e hiperatividade, principalmente os de liberação prolongada, fazendo uso aí próximo da hora de dormir, a pessoa não consegue dormir por conta da ação dessas medicações. Deve ser devidamente também diagnosticadas aí, diagnóstico diferencial. Uso de álcool, né? Isso aí é comum. Existem pessoas que fazem uso de álcool para dormir, mas o álcool ele mexe com a arquitetura do sono, ele mexe com a qualidade do sono, não é indicado. Obviamente cocaína, crack, que são substâncias estimulantes, podem atrapalhar, podem tirar o sono da pessoa. Obviamente isso não é recomendado em nenhuma situação. O cigarro também, a nicotina, ela é uma substância estimulante, né? Que ela pode, tanto na intoxicação quanto na abstinência, levar à insônia. Aqui no caso, outras drogas, né, de uso abusivo, MDMA, que é o êxtase, a própria cannabis. Então a gente tem que investigar que tipo de substâncias a pessoa está usando aí para o devido diagnóstico. E pacientes com dores, né? Sejam elas quais forem, as dores de origem neuropática ou mais nociceptiva, todo tipo de dor, né? Pacientes com fibromialgia, obviamente, vão ter problemas aí com o dormir. Então, nós temos que avaliar todas as condições médicas aí. Aqui são algumas particularidades, né? Eu já falei um pouquinho, a gente sempre tem que pensar na apneia obstrutiva do sono. O padrão é aquele paciente com sobrepeso, aquele paciente com obesidade, que ronca à noite, que tem pausas respiratórias, que acorda sufocado no meio da noite. Esse paciente ele tem uma dessaturação da oxihemoglobina, isso tem uma preocupação aí com arritmias cardíacas, e esses pacientes eles acordam muito à noite, têm uma noite de sono ruim, uma qualidade do sono, com hipersonolência, etc, etc. Então esses pacientes devem ser devidamente diagnosticados aí, e neste caso aqui a polissonografia ela dá o diagnóstico. Pacientes com síndrome das pernas inquietas também, né? Pessoa com inquietação psicomotora, não consegue parar de mexer as pernas, isso também deve ser devidamente diagnosticado. Isso aqui é muito importante, o atraso e avanço de fase. O que é isso? O atraso de fase é quando a pessoa, isso é muito comum em adolescentes, o pessoal dos jogos aí, da internet, né? A pessoa, não é que a pessoa não dorme, ela entra num ciclo do sono que ela acaba se acostumando a dormir mais tarde. Em vez de ela ir para a cama 8, 9, 10 horas, seria no horário normal, ela só vai pegar no sono aí 3 horas da manhã. Conclusão, ela pode até dormir, mas está com a fase de sono atrasada. Então a gente tem que orientar essa pessoa
a tentar dormir de uma forma, dormir mais cedo, né? Alguns aí têm um atraso de fase e têm que acordar cedo demais para trabalhar. Isso vai levando aí uma privação do sono, levando aí vai perpetuando aí o sofrimento. Então é um diagnóstico diferencial de insônia. Não é que a pessoa não está dormindo, ela está acostumada a dormir mais tarde. E o avanço de fase é o contrário, isso é mais comum em idosos, né? Pessoal mais velho dorme muito cedo. Você imagina uma pessoa de idade que tem uma vida muito pouco ativa, que não faz exercício, uma pessoa acamada, não gasta energia, uma necessidade de sono muito diminuída, dorme às 6:30 da tarde. Né? A pessoa dorme 6 horas, dá 2 horas da manhã, está acordada. Por quê? Porque não precisa mais dormir. Então, isso é um avanço de fase. Isso também tem que ser, isso aí faz parte do diagnóstico diferencial. A gente tem que jogar o ciclo do sono para mais tarde. Tem que fazer essa pessoa dormir mais tarde. Em vez de dormir às 6, tentar dormir às 9, tentar dormir às 10 horas. Então é muito importante ter tudo isso aí em mente. É claro que os transtornos psiquiátricos eles devem ser devidamente diagnosticados e tratados, né? Todos os transtornos de ansiedade estão relacionados a alterações do ciclo do sono, sejam eles quais forem, as fobias, o pânico, o toque, a ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, os transtornos de humor. É muito comum um paciente deprimido ter insônia, alguns até têm hipersônia, no caso das depressões atípicas, mas é comum um paciente deprimido ter insônia. Nem se fala dos pacientes em mania, né? Os bipolares, que têm uma exaltação do humor, uma hiperatividade. Pelo contrário, ficam perambulando à noite com aumento da atividade aí noturna. Devem ser devidamente diagnosticados. Os transtornos psicóticos também, né, eu resumi um pouco aqui, esquizofrenia, os transtornos somatoformes, pacientes que têm sofrimento mental e têm aí queixas clínicas, né, manifestações corporais aí de sofrimento. Então, todos esses transtornos psiquiátricos, de uma forma geral, devem ser abordados. Algumas particularidades, né, o dormidor curto também é um diagnóstico diferencial. Tem pessoas que têm uma necessidade de sono menor. Tem pessoas que com 5 horas, com 6 horas de sono, já não precisam mais dormir, né? Já se sentem repousadas com 5, 6 horas de sono. Então, você imagina só, um dormidor curto que está acostumado a dormir 8 horas da noite. 4 horas da manhã, ele não precisa mais dormir, ele nem sofre com isso. Então, isso é um diagnóstico diferencial de insônia. E o contrário é o dormidor longo, que precisa de 8, 9, 10 horas de sono para dormir. Isso aqui em todas as literaturas de insônia, nós temos aí que ter em mente que a insônia, geralmente, ela tem aí, está relacionada a fatores predisponentes, fatores desencadeantes, né, e perpetuadores. Os fatores predisponentes são relacionados à constituição, à questão individual das pessoas, a herança familiar, a suscetibilidade, pessoas que têm, constitucional, a pessoa ela tem uma predisposição já a ter insônia, algumas características de personalidade, pessoas que têm baixos recursos para lidar com as frustrações, baixa resiliência, pessoas que têm um perfil mais ansioso, mais nervoso, mais preocupado, mais impaciente, com uma ansiedade antecipatória, perfeccionistas, tem pessoas que têm uma tendência aí a um pensamento mais ruminativo, reagem de forma emocional de uma forma mais intensa, né? Às situações do dia a dia, aos problemas do dia a dia, essas pessoas têm uma predisposição maior à insônia. Os fatores precipitantes são qualquer quadro agudo, né? Geralmente a insônia ela começa juntamente com algum tipo de situação, algum conflito, algum problema, alguma briga, algum tipo de situação no trabalho, alguma ameaça percebida ou real que a pessoa sofre, né? Isso acaba funcionando como um gatilho aí para o aparecimento da insônia. E os fatores perpetuadores, isso aqui a gente vai falar também no tratamento, por que motivo a pessoa permanece, uma vez passado o estressor, o evento agudo, por que a pessoa perpetua? Por que a pessoa continua com insônia? Muitos desenvolvem hábitos, pensamentos, fica ruminando,
a pessoa ela acaba desenvolvendo aí distorções cognitivas, distorções no pensamento relacionados ao dormir, ao estado do sono. A pessoa vai ficando mais num estado de hiperalerta, um estado mais noradrenérgico, e vai surgindo aí uma preocupação excessiva com o dormir, levando à cronificação da insônia. Então, isso, inclusive, deve ser abordado aí em terapia. Vamos falar na parte de tratamento. Então, de uma forma geral, vamos ao tratamento da insônia. Antes de mais nada, deve-se corrigir todas as causas médicas que levam à insônia, sejam elas quais forem, né? Todos os tipos de transtornos médicos que a gente já falou até aqui, né? Uso de substâncias, enfim, todo tipo de diagnóstico diferencial, se a pessoa tem a apneia obstrutiva do sono, se a pessoa ela é obesa ou ela tem algum tipo de doença física, de hipertiroidismo, se a pessoa está deprimida, né, que tipo de situação a pessoa está apresentando que pode levar ao desenvolvimento da insônia. Então, todos isso, cada paciente deve ser individualizado, feito o diagnóstico e tentado corrigir todas essas causas. Higiene do sono é muito importante, né? Como eu disse, nós vamos falar disso, nós vivemos num ritmo circadiano de 24 horas, na qual os fenômenos físicos são os ponteiros do relógio, seja a diferença antagônica entre luz, escuridão, barulho, silêncio, atividade física, repouso. O nosso organismo, ele se baseia aí, como eu disse lá no outro slide, nós temos aí mecanismos de regulação externos, né, intrínsecos, na qual o nosso cérebro acerta os ponteiros do relógio. Higiene do sono é importantíssimo. A terapia cognitivo-comportamental também nós vamos falar, e por último os medicamentos. Vamos falar um por um rapidinho. Higiene do sono, na minha opinião, todo paciente deve fazer a devida higiene do sono como uma forma de promoção à saúde, né? Porque são hábitos saudáveis de vida. Em relação ao ambiente do sono, né? O quarto, é importante a gente eliminar os ruídos do quarto. É mais recomendado aí silêncio na hora de dormir, se bem que o ruído branco, né, emitido por alguns aparelhos, como ar-condicionado, como ventilador, tem pessoas que preferem aí dormir com algum tipo de barulho. Cada um vai achar a sua zona de conforto. Temperatura do quarto também. Recomenda-se tem muitas pessoas que preferem uma temperatura do quarto um pouco mais baixa, utilizando aí cobertores, mas cada um vai usar aí a sua zona, vai buscar a sua zona de conforto. É importante a gente evitar os extremos, né? Nem um quarto não muito quente, nem muito frio. A luminosidade também, nós já falamos, né? É importante a gente manter um ambiente escuro, se bem que tem gente que prefere dormir com televisão ligada, mas, enfim, aqui no caso os eletrônicos, né, televisão, internet, games e smartphones, eles devem ser afastados do local de dormir, pelos motivos já falados, e usar a cama somente para dormir e sexo. Tem pessoas que utilizam a cama como verdadeiros escritórios, né, e trabalham aí até o último minuto antes de dormir. Isso acaba estimulando a pessoa, isso não é legal. Eliminar o relógio do quarto. Tem pessoas que mantém aquele relógio, aquele rádio-relógio antigo, né, que fica aquele vermelhinho no quarto. Isso não é recomendado. É comum os despertares ao longo da noite, né? Naqueles slides iniciais ali, eu falei sobre o ciclo do sono, né? Nós temos aí alguns despertares noturnos ao longo da noite em que a gente recupera a consciência. Isso aí é normal, é saudável, né? Então você imagina toda hora que a pessoa já está lutando contra a insônia, aí ela tem um despertar que era para ser considerado normal, ela olha o relógio, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Então isso prejudica a percepção de sono da pessoa. Ela percebe que ela ficou mais tempo acordada do que realmente ela ficou. Então é bom eliminar o relógio do quarto. É importante horários regulares para dormir e acordar, né? Dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário,
acertar os ponteiros aí do relógio. Eliminar os cochilos durante o dia, né? Se você dormir durante o dia, você repousa e você não necessita dormir à noite, né? Então isso é importante, isso é muito importante. Reduzir o tempo de cama, às vezes, em vez de ficar tentando dormir, ficar às 9, 10 horas na cama lá, ruminando na cama, melhor reduzir o tempo de cama, tentar ver se consegue dormir o tempo que fica na cama acaba tentando aí um sono de menor qualidade. Atividades ao entardecer, isso é bacana, né? Realizar atividade física, não necessariamente aí só ao entardecer, mas durante o dia também. É importante que você canse o organismo, que você faça atividades, que você aumente a sua necessidade de sono para que você consiga ter uma melhor noite de sono. Evitar atividades físicas intensas próximo da hora de dormir, a pessoa que faz muito exercício próximo da hora de dormir, ela acaba levando aí a um estado mais noradrenérgico, né? Então é bom evitar. Desacelerar a rotina, buscar atividades que repousam, atividades relaxantes, né? Tem gente que gosta, não sei, cada pessoa busca aí, tem a sua forma de relaxar. Tem gente que gosta de yoga, tem gente que gosta de uma musiquinha leve, tem gente que gosta de ler um livro, de assistir um programa, enfim, mas evitar atividades cognitivas muito intensas, né? E lentamente deixando a nossa mente entrar num estado aí de mais leve, né? Para preparar a nossa mente e o nosso corpo para dormir. Um banho quente às vezes é interessante, né? Aquele resfriamento do corpo próximo depois que você toma um banho quente, isso pode dar um sono, pode ajudar a pessoa a dormir. Tem gente que elabora lista de preocupações, né? Em vez de ficar preocupado o tempo todo nas coisas que vão acontecer no dia seguinte. Tem pessoas que escrevem, né, tudo que vai fazer quando acordar e acaba conseguindo se desligar melhor. Isso pode ser interessante. É claro, né? Limitar ou evitar qualquer tipo de substância que seja estimulante, como cafeína, como chás, né? Principalmente os chás pretos, os chás escuros, né? Chamate, preferir aí, chás aí mais como camomila, como cidreira, chás mais relaxantes, evitar refrigerantes, evitar energéticos, principalmente os com mais conteúdo aí de cafeína, de pseudoefedrina, né? Enfim, e qualquer outra substância estimulante. Evitar o uso de álcool, né? Eu já falei. Evitar cigarro. Tem gente que acorda no meio da noite e já saca um cigarro 3 horas da manhã. Aí que acorda de vez, não vai conseguir dormir, né? A nicotina, ela é estimulante e deve ser evitada. Uma refeiçãozinha leve, próxima da hora de dormir, né? Evitar ir para a cama tanto comendo demais, como evitar também ir para a cama em jejum. Líquidos também, né? É importante que evite a ingestão de líquidos próximo da hora de dormir, esvazie a bexiga antes de dormir, né? Para não ter que acordar no meio da madrugada aí com a bexiga cheia. Isso aí é um fator importante aí que atrapalha aí o nosso sono. Atividades à noite, né? Se não conseguir ir para a cama, né? Isso está relatado em algumas literaturas. Se você não conseguir dormir, levanta, vai fazer alguma atividade e tenta ver se depois você consegue dormir, né, depois de algum tipo de atividade mais relaxante. Então isso aqui é importante, gente. Higiene do sono, que deve ser feito aí por todas as pessoas e recomendado aí, inclusive por todos os médicos. A terapia cognitivo-comportamental, aqui eu vou ser um pouco mais resumido, ela visa dissolver aquele ciclo vicioso, né, cognitivo da insônia. A gente fica muito preocupado com a qualidade do sono, se vai dormir, com o nosso funcionamento do dia seguinte. Existem diversas intervenções, né, técnicas comportamentais, né, como psicoeducação. A gente explica para a pessoa o que é a insônia, quais são os mecanismos que envolvem a insônia, aqueles fatores perpetuadores, por que a pessoa ela entrou nesse ciclo vicioso e propõe técnicas cognitivas de reestruturação da forma de pensar, né, a forma de sentir, forma de se comportar, para ver se a pessoa consegue recuperar o seu estado normal aí de dormir.
práticas de relaxamento, sejam elas quais forem, né, procurando aí fazer com que a pessoa ela comece aí no começo da noite aí de uma forma mais amena, mais tranquila, né, e fazer com que a pessoa consiga reestruturar aquela forma, né, de pensar, de se comportar de uma forma mais intensa, mais noradrenérgica, né, e tentar reduzir aquela excitação psíquica, cognitiva, fisiológica que a pessoa fica, né, que acaba levando aí a pessoa a não dormir bem. As técnicas comportamentais, né, a higiene do sono, controle de estímulos e técnicas de relaxamento, não vou entrar muito em detalhes, mas na psicoterapia cognitivo-comportamental para insônia, isso é bastante utilizado. As técnicas cognitivas são várias, são diversas, né, procuram aí mudar a forma de pensar da pessoa, de estruturar os pensamentos dela para favorecer o sono. E por último, então, o tratamento farmacológico. Por que por último? Porque a gente deve evitar aí essa simplificação, esse reducionismo que existe em simplesmente medicar a pessoa para dormir. Antes de mais nada, é importante passar por todas essas, né, pelo menos deveria ser assim com todo paciente, a gente buscar um diagnóstico diferencial, fazer a devida higiene do sono, tratar os fatores todos que levam à insônia, para depois a gente tentar medicar a pessoa. É claro que a gente deve diferenciar que tipo de insônia a pessoa tem, se é uma insônia inicial, se beneficia de um medicamento de uma liberação mais aguda, se é uma insônia mais terminal, se a pessoa não tem problema com dormir, mas acorda cedo demais. Tudo isso aí vai influenciar que tipo de psicofármaco que a gente vai usar. Se a pessoa tem potencial de abuso, né, é importante a gente talvez evitar aí os benzodiazepínicos, né, os tarja preta, enfim, todo um estabelecimento aí conhecer o nosso paciente antes de medicar. Em primeiro lugar, nós temos aí os antidepressivos sedativos, né? Quando a gente medica em psiquiatria, a gente pensa em termos de receptores. Quais são os receptores que a droga vai agir? A trazodona é uma das medicações mais utilizadas hoje em dia, ela é aprovada pelo FDA, ela antagoniza receptores de serotonina, 5-HT2A, ela tem aí efeitos pró-sexuais com doses menores, até dose de 10 miligramas, apesar do comprimido clássico ser de 50 miligramas. Ela tem um antagonismo alfa-1 adrenérgico, então preocupação aí com hipotensão, principalmente em idosos, né, além da sedação. Nós temos aí um antagonismo dos receptores de histamina, né? A histamina é uma monoamina promotora da vigília em diversos circuitos neurológicos. Então, quando a gente tem um antagonismo de histamina, nós temos o efeito sedativo. Ela é uma potente droga sedativa e muito bem-vinda, né? Ela, em doses maiores, acima de 150 miligramas, ela bloqueia o transportador de serotonina, o SERT, então ela vai ter aí também um potencial, um poder antidepressivo. Ela antagoniza 5-HT2E e 5-HT2C e ela não tem efeitos muscarínicos, ela não age, não bloqueia receptores M1 muscarínicos, colinérgicos, né? Então é uma droga muito utilizada aí, principalmente tanto em jovens ou em idosos. As apresentações são de liberação aguda, 50 e 100 miligramas, e tem a liberação retarde, né? É o famoso Donaren retarde. Os comprimidos são bisulcados e a gente pode pedir para o paciente partir. Geralmente, na liberação aguda, nós temos aí a indicação maior na insônia mais inicial. Quando o paciente dorme até bem e tem uma dificuldade para ir até o final da noite, até o final da manhã, e tem uma insônia terminal, com despertar precoce, está mais indicado aí os comprimidos aí de liberação prolongada, aí o Donaren retarde, nas doses de 50, 100, 150 miligramas. A mitriptilina é um antidepressivo tricíclico, né? Um dos primeiros antidepressivos utilizados aí.
é uma droga considerada suja, né, porque ela age em diversos receptores, ela age em receptores H1 de histamina, muito sedativa, ela age em bloqueia alfa-1 adrenérgicos com sedação, com hipotensão, ela tem efeitos anticolinérgicos também, bloqueadores muscarínicos, né, então toma cuidado aí com pacientes com constipação, com prostatismo, né, tem taquicardia reflexa, tem palpitações, enfim. Então é uma droga que, por ela inibir também os canais iônicos, ela pode ser uma droga arritmogênica, levando aí o potencial de arritmias. É uma droga potencialmente letal na superdosagem, né? Então a amitriptilina ela deve ser usada com cautela. Geralmente usado em doses baixas, aí no máximo 50 miligramas. É uma droga que age inibido o transportador de noradrenalina, então é uma droga utilizada também nos mecanismos da dor, utilizado aí também em pacientes com fibromialgia. A doxepina, ela é o antidepressivo tricíclico com maior poder sedativo. Ela não é uma droga que tem industrializada no Brasil, mas ela pode ser manipulada, né? Ela tem um PKU muito baixo, ou seja, em pequenas doses, ela já tem uma afinidade muito grande pelos receptores. Dose de 1 a 2 miligramas já pode ser suficientes. Eu não costumo usar muito, mas ela é recomendada pelo FDA. A mirtazapina, ela é um antidepressivo muito bom, ela não age nos transportadores, mas ela é um antagonista alfa-2 adrenérgico pré-sináptico. Ela corta o cabo do freio e ela se liga ao receptor e ela acaba liberando a serotonina e noradrenalina lá na fenda sináptica. É uma droga bastante utilizada, ela é bastante sedativa por conta do efeito estaminérgico, né? Ela bloqueia o receptor de histamina, tem efeitos pró-sexuais e ela é mais curioso que ela é sedativa em doses menores, porque quanto maior é a dose, mais vai recrutando aí noradrenalina, ela vai ficando menos sedativa. Então, esses são os antidepressivos mais utilizados aí. Os benzodiazepínicos são drogas clássicas, né? Muito utilizadas, um dos medicamentos mais prescritos no mundo. Eles atuam de forma não seletiva nas unidades alfa 1 a 2 do receptor GABA, que é o principal depressor do sistema nervoso central. Tem efeitos hipnóticos, sedativos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares. Não são recomendados para o tratamento da insônia nos consensos internacionais e a princípio não deve ser utilizados. Tem muitos efeitos colaterais, como sonolência, tonturas, queda, fadiga, déficit cognitivo, falta de atenção, falta de concentração, enfim. São medicamentos que acabam trazendo muitos efeitos colaterais. Tem um grande potencial de tolerância, o pessoal vai procurando usar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito inicial, dependência e síndrome de abstinência, principalmente aí as de meia vida mais curta, né, como midazolam, lorazepam, evitar usar. As que têm a meia vida mais intermediária, como o bromazepam, o prazolam, o flunitrazepam, o roipinol, e as de meia vida mais longa, o diazepam, o clonazepam, o clordiazepox. A descontinuação deve ser gradual, deve ser estimulada, né? Eu não costumo prescrever de maneira nenhuma benzodiazepínicos para insônia. O grande problema é que muitos pacientes já chegam utilizando de forma crônica de anos até décadas, né? Então, mas são medicamentos que devem ser desestimulados. As drogas Z são drogas que são aprovadas pelo FDA, são das medicações mais utilizadas hoje em dia no mundo como hipnóticos, né, para tratamento da insônia. Elas agem de uma forma diferente dos benzodiazepínicos, mas apesar de agirem aí no mesmo receptor GABA, também tem efeitos bastante hipnóticos, é uma droga bem potente, e elas não têm aí os efeitos mio-relaxantes e anticonvulsivantes que tem os benzodiazepínicos. Isso atrasa a absorção, então tem pacientes que reclamam que tomam comprimidos e demoram muito tempo a dormir. É claro que se a pessoa jantar, comer uma carne, uma alimentação mais calórica, uma feijoada, ela tomar o comprimido vai demorar bastante para absorver e fazer o seu efeito. Se a pessoa ingerir a medicação em jejum, obviamente ela vai ter um efeito aí muito mais rápido. A gente tem que ter consciência dos efeitos colaterais dela, né?
como sonolência, como também ataxia. A pessoa ela pode ter uma importante sedação, pode inclusive fazer atividades complexas, como até dirigir, falar coisas sem sentido, ter comportamento imprudente. Então, é um medicamento para você fazer uso já para tomar e já para dormir, né? Obviamente, em caráter temporário. Liberações aí, apresentações de liberação aguda, que é a mais comum, né, 10 miligramas. Existem as de liberação sublingual, que é a de 5 miligramas, né? E as de liberação retardada, né, prolongada, que são de 6,25 miligramas e 2,25, é o Stilnox CR, né, principalmente para pacientes que têm insônia terminal, que até dorme, mas tem uma dificuldade aí para manter toda a noite de sono. Também tem um potencial de dependência, também tem um potencial de uso crônico, e seu uso deve ser controlado. O exopiclone aqui, ele também é uma droga Z, tem uma vida maior, né, de 6 horas, apresentações de 2 e 3 miligramas, ele também está disponível. Os neurolépticos, eles não são aprovados pelo FDA, né, ou seja, são uso off-label. Eles têm uma ação também estaminérgica, antistaminérgica importante, eles são bastante sedativos. A quetiapina, ela é uma droga que ela é muito utilizada na psiquiatria como antipsicótico, como estabilizador de humor, e em doses mais baixas também podem ser utilizadas aí para o tratamento da insônia. É claro que vai melhor em pacientes que têm alguma comorbidade, pacientes muito ansiosos, pacientes com alterações de humor, pacientes deprimidos, pacientes que têm uma agitação muito intensa durante o dia por algum tipo de sofrimento mental. A olanzapina também ela é bastante sedativa, né? Acaba encaixando aí no mesmo grupo. A olanzapina tem doses aí de 2,5, 5 e 10. 10 miligramas é muito, talvez 2,5 miligramas já seja suficiente aí para uma boa indução do sono. Faço aí um alerta sobre o potencial de síndrome metabólica nos pacientes com esses medicamentos, né, quetiapina, olanzapina, com intolerância à glicose, com resistência à insulina, com aumento da tendência ao sobrepeso, à obesidade, à hipertensão arterial, à dislipidemia, colesterol, enfim. Então, são medicamentos que devem ser monitorados. No caso, a ramelteona já é uma droga mais nova, né? Ela é um agonista melatoninérgico, ela se liga nos receptores MT1 do núcleo supraquiasmático no hipotálamo, ela mimetiza a ação aí da melatonina. O nome comercial é o Roserém, tem uma vida curta, então, ou seja, como é um medicamento que tem uma meia-vida curta, ele é mais indicado aí para pacientes que têm uma insônia inicial, né? Paciente que dorme e que tem uma dificuldade que acorda cedo demais, ela não está indicada. Não tem potencial de abuso, dependência e não tem aquele comprometimento cognitivo e motor dos benzodiazepínicos, principalmente os de meia-vida mais longa, né? A apresentação é única de 8 miligramas. E a ramelteona, ela está indicada, está aprovada aí pelo FDA, a agência reguladora aí dos Estados Unidos de medicamentos e alimentação. A melatonina é uma substância, né, um hormônio produzido pela hipófise no período escuro, sob também o controle do núcleo supraquiasmático no hipotálamo. Como eu disse lá no início, a luz entra pelas células ganglionares da retina, nervo óptico, núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que envia feixes nervosos aí para a glândula pineal para a produção cíclica de melatonina durante a noite. Os níveis são baixos durante o dia, porque a luz corta esse mecanismo, e aumenta aí no início da noite, aí com o entardecer, com pico aí entre 2 e 4 da manhã. Não tem aquele efeito sedativo, né, como tem aí as drogas mais hipnóticas, mas ela possui uma ação aí facilitadora do sono através da ação aí dos receptores MT1 e MT2. Muita gente manipula essa medicação aqui no Brasil. Não está indicado pelo FDA, né? Um medicamento que a gente não são substâncias que a gente prescreve de uma forma geral. Esses medicamentos eles são utilizados aí como automedicação das pessoas, dos pacientes, né? A difenidramina, o Dramin, a hidroxizina, a prometazina, que é o Fenergan, são todos medicamentos antistamínicos, né? Eles bloqueiam a ação de histamina. Como eu disse, a histamina ela é
uma monoamina que promotora da vigília. O problema aí é que nós temos aí também os efeitos anticolinérgicos, né? Antagoniza aí dos receptores colinérgicos muscarínicos, então, com diversos outros efeitos colaterais. Muitos usados aí como automedicação. Geralmente o psiquiatra não prescreve. Estamos entrando no campo das drogas mais novas, né? Não tem ainda no Brasil, o suvorexanto. As orexinas e hipocretinas, elas na verdade são sinônimos, né? Um neuropeptídeo promotor da vigília, né? Promotor central da vigília, e quando você bloqueia a ligação da orexina com o seu receptor, você promove aí o efeito hipnótico. Ainda não está disponível no Brasil, mas já aprovada pelo FDA, mas em breve estará chegando no Brasil. Então, essas são todas as drogas que a gente usa hoje em dia, que tem o nosso rol de prescrição para a indução do sono aí nos pacientes com insônia. Então, é isso que eu queria falar para vocês, de uma forma geral. Vocês viram aí que o uso de psicofármacos ele deve ser devidamente investigado, né, todo um contexto do paciente. O sono ele é muito importante para nós, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar psíquico. É bom a gente saber, é muito importante que nós temos mecanismos de controle do sono, sejam eles internos, né, endócrinos, metabólicos, neurológicos, bioquímicos, e nós temos também os mecanismos de controle externos, né, como luz, como barulho, como atividade física, né, isso deve ser devidamente investigado no paciente que tem insônia, né, quais são essas desregulações que acontecem na vida do indivíduo. Dentro dessa investigação ainda a gente tem que entender quais são os fatores predisponentes, né, o que predispõe a pessoa a ter a insônia, investigar se houve algum tipo de situação que precipitou a insônia, né? Geralmente existe algum tipo de situação. A pessoa geralmente ela refere que ela começou a ter problema de dormir a partir de certo momento da vida, às vezes até por um período aí de pouco tempo atrás, e a gente procurar entender por que a pessoa perpetua a insônia, quais são os mecanismos perpetuadores da insônia. Aí estamos aí naquelas alterações cognitivas, né? Devemos aí investigar os pensamentos disfuncionais e propor um tratamento. O tratamento, antes de mais nada, nós temos que orientar a pessoa a ter uma correta higiene do sono, né? Através de toda a correção daqueles comportamentos disfuncionais. Nós temos que... Eu tenho um impresso em consultório que eu sempre acabo distribuindo aos pacientes, porque acho que higiene do sono ela tem a ver com a promoção da saúde, né, seja física, seja mental, e todo indivíduo deve se ater aí à higiene do sono, procurando corrigir todas as causas, né, possíveis de insônia, as causas clínicas, né, sejam elas quais forem, e por último, a gente prescreve aí um medicamento para a indução do sono, de uma forma controlada, de uma forma temporária, para que a pessoa consiga recuperar aí o ciclo normal de sono-vigília que em algum momento aí se perdeu. É isso que eu gostaria de conversar com vocês aí. Um abraço a todos.